Oi, pessoal, nós vamos começar o primeiro quadro de versão dublada, que é a versão brasileira. E hoje, nesse quadro, nós vamos entrevistar... Peraí. Escuta, será que eu tô encrencado? É aqui a entrevista com o Eric? Bom, pelo jeito, essa voz deve ser do Bob, do Fantástico Mundo de Bob. É isso mesmo. Mais um quadro, versão brasileira, com Sérgio Rufino. Sérgio, é um prazer te receber aqui. Prazer é todo meu. Obrigado pelo convite. Obrigado por ter aceito o convite, né? Imagina, uma honra. É um dublador de primeira linhagem. Aliás, é um grande ator para começo de conversa. Para dar início referente à dublagem, antes da gente chegar nisso, eu gostaria de saber um pouco como foi que você chegou a essa questão da arte. O que te chamou a atenção na arte para você se tornar um ator? Foi tão por acaso. Eu quando menino, eu tinha um sonho de ser um artista, mas ser um cantor. Mas assim, também não tinha ideia que eu sabia cantar, enfim. Nunca pensei em ser um ator, nunca planejei ser um ator. Mas com 16 anos lá na minha cidade, eu resolvi participar de um curso de iniciação teatral que a prefeitura da cidade estava promovendo. Interior de São Paulo, né? São José do Rio Preto, mais especificamente. E aí, rapaz, daí desse curso surgiu um grupo, e eu fui na onda, mas aí fui gostando e fui me descobrindo. E eu desabrochei como ser humano. Eu acho que o teatro eu acho que a arte, né, em geral, Sim, tem essa magia, né, te leva a se desabrochar, a se autoconhecer, enfim, a crescer, né, e eu gostei do negócio e até hoje eu não parei. e começou no teatro mesmo. Isso, eu comecei fazendo teatro amador, lá em São José do Rio Preto. Em paralelo com isso, essa primeira peça que eu fiz lá chamava-se O Rei Momo, que era um musical do César Vieira, um autor paulistano. E então a gente chamou o pessoal de música lá de Rio Preto para tocar com a gente, né? Era um pessoal que tinha um grupo de música lá, que eles participavam de muitos festivais, um grupo Realejo. E aí, ensaiando a peça, o cara falou assim: escuta, você sabia que você canta bem? Eu falei: não sabia. Mas ok, obrigado. Falou: você não quer participar com a gente dos festivais, cantar com a gente? Eu falei: ué, vamos embora, né? E assim foi minha vida, foi tudo indo por acaso. No fim, eu quis focar mais realmente na carreira de ator, porque todo mundo foi chegando para mim e disse: cara, você é bom, cara, você é bom. Eu fui acreditando, porque eu não tinha a menor noção, assim. E aí tomei coragem, com 18 anos, 19 anos, tomei coragem e vim para São Paulo arriscar, né? E assim foi. Comecei e não parei mais. Você foi arriscar em São Paulo, e daí qual foi sua primeira, peça? Qual foi sua primeira peça de teatro grande em São Paulo? Bom, grande, no começo é difícil. Eu fiz uma primeira peça que chamava-se Cuore Ingrato, um título em italiano, Coração Ingrato, de um autor lá de Rio Preto também, mas a gente se conheceu aqui nessa época. Mas o meu plano era fazer escola de teatro, né, prestar EAD da USP, fazer lá o curso de 4 anos e tal. Mas aí surgiu essa peça, eu fui fazendo e não parei mais de trabalhar, um trabalho foi puxando o outro, e acabei me profissionalizando por tempo de trabalho mesmo, enfim. Foi primeiro televisão ou dublagem? Primeira coisa foi teatro. Primeiro teatro. Primeiro teatro, Depois veio a dublagem. Em paralelo com isso veio a dublagem em meados de 91, 92, se eu não me engano.
e comecei a dublar, e também era muito legal, porque era um universo, claro, eu cresci assistindo Sessão da Tarde, então você ouve muito, né? Dá licença, vou beber minha água. Eu Você aproveito e ouve pergunto muita dublagem, você assiste muito filme. Oi? qual a primeira dublagem? Qual foi a minha primeira dublagem grande? Menino, foi um longa-metragem, olha só. Foi um longa-metragem chamado Convenção das Bruxas. Não sei se você lembra desse título, era com Angélica Houston, né? E a dublagem naquela época, isso era em 92, não tinha criança dublando, não podia, por lei, não podia ter criança dublando, enfim. Uhum. E eu também não fazia ideia, tudo veio por aqui. Eu não fazia ideia que eu tinha um falsete natural para fazer criança, ou pelo menos perto do natural. Então, na época, o Ezio Ramos, que era um querido dublador também, muito, muito famoso e muito, enfim, um dos meus professores, vou dizer assim, né? O Ezio estava me dublando num trabalho, numa ponta. Ele falou: Sérgio, você faz voz de criança? Eu falei: não sei, quer tentar? Ele falou: vamos fazer, porque tem um menino aqui nessa série, era uma série, não era nem uma série para exibir publicamente, era uma série interna de Mormons. E tinha lá 2 anezinhos que o menino falava uma coisinha lá e tal. Falei: vamos tentar, se você achar, ok, fiz. Ele achou muito legal. E em seguida começaram a me chamar. Aí me chamaram para estrelar esse Convenção das Bruxas que eu fazia o menininho, porque eram 2, o menininho, o protagonista, o amiguinho dele, que era o Wendel Bezerra, que fazia. E o Wendel Bezerra, nessa época, menino ainda, ele tinha uns 13 anos, já dublava há muito mais tempo do que eu. Então fomos eu e o Wendel. O primeiro longa-metragem, assim, meu primeiro grande trabalho de dublagem foi Convenção das Bruxas. Então, Sérgio, referente à dublagem, a gente sempre se lembra do Doug, né? Que é um desenho marcante. Como que foi isso para você? Como foi passado o Doug para você? Então, geralmente dependendo da produção, né? Dependendo do estúdio, se é Disney ou se é algum outro estúdio, você faz um teste, né? Para os caras aprovarem sua voz. E nesse teste, o diretor já costuma te dar um briefing do personagem, sobre como é o personagem, qual é o universo que ele vive e tal. O Doug eu não lembro de fato, eu acho que eu fiz um teste, mas enfim. Mas eu acho que você começa de fato a desenvolver o personagem, claro, você vai tentar se aproximar do timbre do ator original, tentar se aproximar da construção que esse ator, que esse dublador fez, né, pro personagem. Mas pegar mesmo o personagem do teu jeito, botar o teu tempero, com o tempo você vai, né, os primeiros episódios são mais durinhos, né, depois você vai amaciando, vai azeitando, e daí é como se fosse você. É Ali, como né? o trabalho de um ator no teatro, né, Sérgio? Exatamente. E eu lembro que, assim, eu sempre gostei muito de desenho e gosto até hoje de assistir desenho animado. Então, Doug era um desenho muito bacana, era um desenho para a época, e eu acho que até hoje, é um desenho inteligente, sensível, era bem escrito, né? Bem produzido, então eu me encantava, né? Foi muito importante o Doug, foi meu primeiro protagonista de série, meu primeiro grande personagem protagonista de série, e também fazer, né, o Doug, dublar todo dia, porque, assim, adorava fazer o personagem, adorava o desenho, era muito bom. O que tem de parecido do Doug pro dublador do Doug, que é você? Olha, tem muita coisa, assim, o Doug, eu sempre fui um menino meio parecido com o Doug, assim, bastante tímido, bastante na minha, eu sempre tive muitos conflitos existenciais na idade que tinha o Doug, né? Então, acho que eu tinha as mesmas viagens, os mesmos conflitos. Assim. Eu acho que todo mundo, né, nessa idade passa por conflitos parecidos, né?
Mas ele lida com tudo muito pacificamente, né? Ele é muito assim. Sim, ele é muito de boa, ele é muito gente boa. O Doug é muito gente boa. Todo mundo Né? quer ter um amigo como o Doug, né? Ele é inteligente, ele é gentil, ele é humano, enfim, é boa gente. Boa, gente. Mas depois veio um outro desenho, que também deu o que falar, que todo mundo fala até hoje. Inclusive, não só todo mundo fala até hoje, mas também vira, onde você tá com a cabeça? Você tá no Fantástico Mundo de Bob? Que negócio que é esse? Ah, é? É, também aqui no interior a turma fala assim, mas essa Ah, que cabeça aí tá legal. no Fantástico Mundo de Bob, tá fora da caixinha, que é também outro desenho muito inteligente. Sim, muito inteligente e de novo, eu me identificava muito nos conflitinhos dele, da idade dele, nas viagens que ele tinha, né? Por exemplo, quando alguém fala uma palavra que você, enquanto criança, não conhece essa palavra, mas ela te lembra alguma coisa que você já conhece. Então você viaja na maionese, né? Você começa a inventar um significado para essa palavra que é só seu. E o Bob tinha muito isso. E eu lembro que eu também tinha, né? Às vezes as pessoas grandes falavam algumas coisas, eu não conhecia a palavra, eu arrumava um significado meu para aquela palavra. E para você, como dublador, o que você teve que fazer de diferente do Doug? Você falou assim, peraí, eu vou ter que matar isso daqui do Doug, que não tem nada a ver com o Bob, e eu vou ter que diferenciar essa... Na verdade, assim, como você falou, é que nem fazer teatro. Cada personagem é um personagem, cada personagem é uma surpresa, é um caminho novo que você não conhece, você vai aprender junto com ele. A única coisa, assim, a única diferença mais gritante, no caso, era o timbre vocal, né? O Bob era um garotinho bem menorzinho, bem pequenininho, então eu trabalhava ali no meu limite do agudo, né? Aliás, tinha dia que era até difícil, tinha dia que eu estava mais rouco, então era mais difícil trabalhar. Mas é um outro universo diferente, enfim, é uma outra. As viagens são diferentes, né? As viagens do Doug para as viagens do Bob são bem diferentes. E o Você Bob poderia dar uma palhinha do Doug? do Doug. Querido diário, ontem estava no Hunker Burger. Estávamos eu, a Pate Maionese e o Skitter. Mas daí chegou o Roger, ele estragou tudo. E agora do Bob. O Bob. O Bob não tinha. O Bob não tinha. O único refrão que o Bob tinha era aquela coisa que. Será que eu tô encrencado? Sempre que ele aprontava uma arte, ou que ele achava, ou que ele fazia uma coisa que ele achava que estava errado, ele tinha esse medo, né? E americano tem esse jargão, né? De estar encrencado significa estar com problemas. Então era essa a piada. Será que eu tô encrencado? Tem algum episódio do Bob que, por alguma razão, ficou mais marcado para você? Cara, não, eu acho que não. Na verdade, assim, Eric, você me pegou de saia justa. Faz muitos anos que eu fiz o Bob. Você pegou de cinta liga aqui. Aliás, por falar em desenho, ainda nessa conversa de desenho, por exemplo, você dublou um anime, que é o Cavaleiro do Zodíaco. Você teve uma participação. Foi pouquinho, né? O anime é totalmente diferente, não é, Sérgio? Sim, é diferente, já começa pelo traço, pelo desenho, né? Enfim, são universos completamente opostos, né? De Doug, de Bob, é outra coisa. Né, no caso aí do Cavaleiros, era a minha voz natural, né? Como se fala. Mas o Cavaleiros do Zodíaco eu fiz muito pouco tempo, porque eu não sei se você sabe, eu tive um problema vocal na época e eu precisei me afastar. E eu tinha começado a fazer lá na Gota Mágica, né, direção do Gilberto Baroli, mas aí eu tive esse calo na corda vocal, eu precisei me afastar, e daí o Elcio entrou e fez toda a série, né, no meu lugar. E você foi pouco participou de tempo. outros animes, né? Sim, vários, enfim, Dragon Ball, Inuyasha, vários deles. Por exemplo, o Babi, que chama do Dragon Ball, Babi, qual seria o nome certo? Baby.
Baby. Ele tem a voz que é bem... Então, a Angélica foi a Angélica que dirigiu, foi a Angélica que me escalou. Porque ela pensou, o Sérgio tem uma voz aguda, uma voz jovem. Ok. O Baby era o vilão, só que ele é um vilão que ele aparece bebezinho, criancinha, né? Então a voz era muito suave, tinha umas coisas que ele fazia, mas era o timbre tudo muito aqui. E depois esse vilão vai crescendo, vai se tornando um monstro gigante. E aí, cara, era assim, muita gritaria, muita gritaria. Eu saía do estúdio rouco, acabado. Eu acho que anime é mais assim, é mais puxado mais para esse negócio. Muita ação e luta e mágica no meio da luta e coisa e tal, né? Muito agitado. O dublador, o ator, sei lá, ele entra dentro dessa não sei, dessa vibração maluca, né? Que o anime é pra gente, que é ocidental, né? É uma coisa um pouco... E é mais difícil, eu acho, pelo menos para mim, é mais difícil porque o idioma a gente não domina, né? Sim. É japonês, então, os traços, né? Como é que eu falo? Não sei se é traço, mas a animação em si, ela é mais truncada, né? As bocas são difíceis de você encaixar. Então, é um trabalho muito mais meticuloso, eu acho. Né? Mais formiguinha, né? Exatamente. Mais formiguinha. Em relação às séries de TV, como que foi? Qual as séries que você mais teve presente? Séries de TV, você fala o quê? De desenho, de filme, de película? Filme. E eu fiz poucas séries, na verdade, assim, de papéis importantes. Acho que você deve saber melhor do que eu. Tem muita gente que sabe mais da minha vida profissional do que eu mesmo. Você, por exemplo, trabalhou você fez o Chris Pratt? Sim. Quando ainda não era animação, né? Enfim, eles são dois australianos, né? E eu fiz o Chris Pratt, exatamente, o irmão esqueci o nome do irmão dele. Olha, eu também esqueci. Chris, e o outro é... Ajuda aos universitários. Cara, é muita coisa que a gente faz, que eu já fiz, enfim, nós dubladores já fizemos na vida. É difícil, às vezes, lembrar de tudo, né, que a gente já fez. Sim, como o detetive Frank Smith, por exemplo. Quem é esse? Dragnet. Sabe? Da onde? No Dragnet, aquela série de investigação. Não sei, mas acontece. Acontece. E daí, como foi esse passo para a televisão? Porque o dublador, ele tem um passo, foi depois da dublagem. Sim, você fala dos meus trabalhos na TV, que não são muitos, são poucos. Sim, depois que eu comecei a dublar, que veio a televisão, e foi também uma questão de acaso, não que eu tenha ido procurar, claro, você sempre faz a via sacra, deixa seu material aqui, seu currículo ali e tal, mas enfim, televisão, você nunca espera, enfim, a não ser que você faça parte ali a não ser que você tenha um QI bom, né? Então você, ok, por desencargo de consciência, você vai lá e deixa seu currículo. Mas eu estava fazendo uma peça aqui no ano de 2000, que era a Ópera do Malandro, direção do Gabriel Vilela, e eu fazia Geni. Joga pedra na Geni, joga bosta na Geni. Eu fazia Geni, e foi um trabalho muito bonito, que fez muito sucesso, e a Geni me deu, inclusive, a indicação de melhor ator para o Prêmio Shell. E por causa desse personagem, enfim, estava se fazendo, ia se começar uma novela lá na Globo. Um dos produtores dessa novela foi lá assistir a peça, gostou do meu trabalho, e era amigo de um colega meu, enfim. Foi tudo meio assim, foi meio que uma aposta dele também, porque assim, era um personagem que não tinha um briefing, era um copeiro, né? Ele podia ou não se desenvolver na novela. Ia depender de muita coisa. No que dependeu de mim, eu fiz o possível. E de fato foi.
Exatamente, mas de fato aconteceu, enfim, o núcleo cresceu, o personagem também cresceu e foi muito legal, foi muito bom ter feito a novela, mas eu fiz pouca coisa em TV. Mas eu vou dizer uma coisa para você. O seu personagem no comercial ficou marcante e eu me lembro até hoje, porque Qual comercial? eu entrei no seu Face, Ah, é o comercial que você fez, mas eu sinceramente não recordava o comercial, mas eu recordava você no comercial. sei. Qual E seria? eu não me lembro direito. Eu vou ser sincero, eu não me Eu fiz lembro direito. Tramontina, fiz uma série da Tramontina. Isso, a série da Tramontina. Eu fiquei exclusivo 1 ano da Tramontina. E eu achava muito legal você na Tramontina, É, porque tinha uma sacada, não é o comercial como hoje, que a gente quase nem tem tempo nem ver comercial, né? Nem se sim, vê sim. mais comercial. Mas a gente era obrigado a ver o comercial. Aham. E tinha umas coisas que ficavam marcadas. Então, a sua participação na Tramontina pode ter sido uma participação pequena, mas eu achei muito marcante o que você fez ali. Não, eu era o garoto propaganda da Tramontina, fui durante 1 ano. Então, todas as propagandas tinha eu lá, vendendo algum produto. E o lance também era legal, porque assim, era bem escrito, era um comercialzinho bem elaborado, né, tinha historinha, né? Cada dia era uma cliente diferente, era um vendedor que sempre tentava entrar no clima da cliente, tentava imitar o sotaque dela, É, enfim. Até que teve uma vez, eles pegavam personalidades, foi Antônio Fagundes, não, Antônio Fagundes não, foi a Patrícia Pilar, teve uma, porque Antônio Fagundes, antes de mim, fez propaganda para Tramontina, né? Então chegava um personagem e falava, ô moço, só tem a panela do Antônio Fagundes. Daí eu adotava o sotaque da mulher e tentava vender a panela, né? Foi muito legal. mas o que fez esse comercial ficar legal foi realmente o que você trouxe do teatro, né? Ah, sim, Porque claro. na televisão, a televisão ela quebra o lance teatral, né? Ela enxuga. Enfim, um comercial como esse, por exemplo, precisa ter um bom ator fazendo, um cara Sim, que entenda, né, a proposta, né, e desenvolva esse comercial. Como eu disse para você, é, tudo se faz teste, né? Então, eu lembro no teste que assim, tem dia que você vai fazer teste, você fala, sei lá, hoje talvez seja não, porque você não, você sai do teste, você sabe se você foi bem ou não, se você vai ser aprovado ou não. tá. E nesse dia eu estava bem à vontade, eu estava bem, sabe, eu não estava preocupado se eu ia pegar ou não, eu estava à vontade, estava me divertindo ali fazendo o teste. E aí o teste era assumir uns sotaques diferentes, um sotaque italiano para uma vendedora, um sotaque nordestino, e eu brinquei e acabei pegando, né? Mas assim, tem comercial assim que realmente exige que a pessoa seja um bom ator, que entenda, né, o que o comercial pede, qual é a mensagem, né? E Porque são interprete. 30 segundos, né? É rápido, né? Então, assim, você tem que ser preciso, enxuto, Aham. sem... Hoje, Diga. qual do Oi? profissional Sérgio hoje? Desculpa, repete a pergunta que deu um... Hoje você trabalha com a dublagem? Sim, trabalho com dublagem. Trabalho com dublagem e faço teatro, enfim. O que surgir dentro do meu ofício, né? Atualmente, o que você tem dublado? Atualmente, eu tenho dublado. Eu acabei de fazer uma novela para a Band, né? Que eu acho que ainda está no ar, se eu não me engano, que é Ouro Verde. Tenho Mata minha dublado. curiosidade, Sérgio. Fala. Ouro Verde é uma novela brasileira, não é? Portuguesa. Ah, tá. É Portuguesa, mas português. tem alguns atores brasileiros fazendo. Ah, entendi, entendi. Silvia Então você Pfeiffer, dubla Zezé em português. Mota. Sim, dublamos em português. O português brasileiro, né? Brasileiro. Mas eu dublo em cima do português de Portugal. Qual o seu personagem na novela? É o Padre Sebastião. Padre Sebastião. É, um padre alcoviteiro. E a última peça, Sérgio? A última peça que eu estava em cartaz, que foi essa, a gente precisou parar
por causa da quarentena, que é O Louco e a Camisa, direção do Elias Andreato, um espetáculo muito bonito. A gente tinha começado a viajar pelo SESI, no interior de São Paulo, mas aí veio quarentena, a gente teve que parar. Antes disso, eu tinha feito Sunset Boulevard, que é um musical. Antes de Sunset Boulevard, eu fiz Cantando na Chuva, que também é um musical. Fiz Wicked, eu fiz o Mágico de Wicked, não sei se você conhece esse espetáculo da Broadway, que foi lá no Teatro Renault, enfim. No Cantando na Chuva, qual foi o seu personagem? O Cantando na Chuva foi o Simpson, que era o dono do estúdio, era o chefão lá, o dono da Buffon. Sim. Que, aliás, é um filme da trabalhar com a Cláudia Raia é uma delícia. É um filme da Sessão da Tarde muito gostoso de se ver, né? Sim, é um clássico de cinema, né? Eu, particularmente, acho que ele deveria ter ganho o Oscar do que o Sinfonia em Paris. Eu não sei se você é cinéfilo também, mas, enfim... Mas você está falando do quê? De Cantando na Chuva? Eu estou falando do filme de 53. Isso, é. É porque o Gene Kelly depois fez o Sinfonia em Paris, daí, ao invés de deram o Oscar por Sinfonia em Paris, mas eu prefiro Cantando na Chuva. Sei. Filmaço. E assim, trabalhar com a Cláudia também, né? Enfim, um puta tesão, porque a gente se divertia muito, né? E trabalhar em musical, né? Aquela coisa que eu sempre, quando era moleque, também eu sempre sonhava. Musicais, porque assistia muito musical na Sessão da Tarde, né? Rita Hayworth dançando, né? Enfim, Gene Kelly, Fred Astaire. Qual era o seu favorito? Favorito o quê? Filme? Musical. Você musical? Eu gosto. Bom, um dos meus favoritos era Cantando na Chuva. Eu lembro que eu ficava cantando enquanto criança aquela música Good Morning, que os três sapateiam juntos, né? Eu sempre ficava com essa musiquinha. E tinha aquele lance do banco, né? Do sofá, sei lá, eu achava aquilo fantástico, assistir. Toda vez que passava Cantando na Chuva, estava eu lá com a televisão ligada. Muito legal. Aliás, o Sérgio conseguiu ser tudo aquilo que a criança Sérgio também queria ser, né? Você conseguiu ser ator, você conseguiu dar voz para aquilo que você tanto gostava, você conseguiu atuar nas peças que você gostava tanto, quanto filmes, quando você era pequeno, você conseguiu estar na televisão, que era algo mágico quando a gente era criança, hoje talvez não seja tão mágico como era mágico. O Sérgio conseguiu ir em todos esses e conseguiu também cantar, que o Sérgio, pequenininho, começou com essa ideia. Exatamente, que tinha esse sonho, né, enfim, de cantar. E aí o musical trouxe isso. E eu quero primeiro agradecer a sua entrevista, dizendo que você é o primeiro a ser entrevistado nesse quadro de dubladores. E, olha, entrevistar um cara desse porte, que ele não é só um dublador, mas é um grande ator, que tem muito sucesso, porque haja vista que as pessoas não entendem direito o que é o sucesso. Sim. Mas quem entende o que é o sucesso vai compreender o que eu estou dizendo. As pessoas confundem sucesso com fama. Isso, né? Exatamente. E não tem nada a ver. É um artista com um enorme sucesso e que, com a sua humildade, eu fiz o convite, ele aceitou na hora. Eu confesso para você que fiz o convite a alguns dubladores que não deram nem trela, mas também não tem nem um terço do sucesso que você atingiu. Então, muito obrigado, sinta-se abraçado. Imagina, Eric, eu que agradeço, é uma honra. Quando passar a pandemia, eu vou estar na primeira fileira de qualquer peça que você estiver no palco, tenha certeza disso. Obrigado mesmo, viu? Eu me sinto honrado. E saiba de uma coisa, você, de algum modo, ou na voz, ou atuando, ou na Tramontina, ou na Diarista, que você também fez também, papel, sim, você, de algum modo, está na vida da gente, e isso é muito importante. Bom, um pedacinho seu mora em cada um, e isso é ótimo, é excelente. Muito obrigado em nome da maioria das pessoas. Obrigado por essas palavras que me deixaram muito feliz, obrigado pela entrevista, foi uma honra pelo convite, né? Enfim, obrigado mesmo. Muito obrigado por ter aceito mesmo. Esse foi o primeiro Versão Brasileira com o Sérgio Rufino, e a gente volta no próximo. Um abraço, Sérgio. Abraço, beijo para todos. Tchau, tchau.